Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Mas antes de continuar, só queria falar para vocês irem lá na loja assombrada e dar uma olhada nas novas camisetas, ó, camisetas brancas, como essa aqui, por exemplo, ó, da loira do banheiro, tá? Tem mais camisetas lá. Dá uma olhadinha, novas camisetas brancas, com um precinho mais legal também, tá? Link na descrição. Um presente do astral. A moça que nos conta esse relato é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E isso que ela vai contar agora aconteceu com ela há uns 10 anos atrás. Ela conta que nasceu e foi criada no interior, é descendente de italianos católicos. Sabe aqueles italianos que vão na missa todo domingo de manhã, mas passam o resto da semana falando porco Dio? Então, ela conta que foi batizada, fez primeira Eucaristia, crisma, tudo por obrigação, porque na verdade diz que ela achava tudo aquilo um saco. Parece que faltava alguma coisa, aquilo não a completava, sabe? E aí ela começou a estudar na cidade para fazer o ensino médio, né, o antigo colegial. Foi quando ela passou em frente a uma banca de revistas e viu ali uma revista que falava sobre magia natural. Ela comprou a revista e viu que aquele era o caminho dela. E ela começou a estudar sobre aquilo, foi se interessando cada vez mais sobre o assunto. E naquele tempo, 1998, o acesso à internet era bem restrito. Então os recursos disponíveis eram ali nas revistas, eram as revistas que a gente comprava, alguns livros a respeito do assunto. E ela começou a praticar algumas coisas, com muita discrição, claro, pois o pai dela, quando viu uma estátua de um dragão com uma fada que ela tinha comprado, ele falou para ela que ia jogar aquilo na cachoeira, jogar na cachoeira aquele diabo que ela comprou. E ela conta que tem um roupeiro, um guarda-roupas, né, bem antigo, daqueles com chave na porta ainda. Então toda vez que ela saía, ela pegava essa estátua dela, do dragão com a fada, e guardava dentro do guarda-roupa e trancava, passava a chave. Afinal, como dizem os árabes, confie em Deus, mas amarre seu cavalo. Ela conta que teve muitas experiências com projeção astral consciente e diz que é maravilhoso. Sabe, poder voar. Ela conta que a primeira vez foi uma noite de lua cheia, quando ela saiu do quarto dela flutuando e foi até a área da casa dela. E como ela não tinha prática, ela não tinha muito controle sobre aquilo e ela se impulsionava segurando numa bergamoteira que tem lá no quintal. Uma vez ela conta que estava num lugar lindo, era uma dessas montanhas que tem lá no Rio Grande do Sul. Tinha um riacho, araucárias, uma trilha larga, por onde dava para passar uma carroça assim. O sol estava nascendo e ela sentia até aquela brisa fresca de uma manhã de primavera. Sentia o cheiro da mata e ficava maravilhada com o brilho do orvalho na grama. Tinha umas pedras grandes e um barranco com árvores que dava para um riacho. E ela sentou ali naquele lugar para admirar a paisagem, quando do nada apareceu uma moça ali. Cabelos longos, claros. Ela não falou nada, apenas entregou para a moça que nos conta esse relato um cristal translúcido com um ponto roxo dentro. E ela conta que ficou olhando aquele cristal contra a luz do sol assim, e a moça sumiu. E ela abriu o cristal como se fosse um frasco, sabe? Tipo, abriu a tampinha assim do cristal. E nisso ela acordou. E o dia transcorreu normal, foi tudo normal. E quando foi à tarde, ela foi lá para o quintal para tirar umas bergamotas, que ela diz aqui que no resto do Brasil é conhecida como mexerica. Bergamotas são mexericas. E ela pegou uma vara lá para catar as mexericas, bergamotas. E aí quando ela foi juntar as bergas, né, as mexericas ali do chão, qual não foi sua surpresa quando ela viu ali, caído no chão, o cristal, o mesmo que a moça deu para ela no sonho ou naquela projeção astral. E aí ela conta que teceu uma rede ao redor daquele cristal com um cordão e usa até hoje no pescoço. Ela diz que outra coisa inusitada que aconteceu com ela foi uma outra projeção astral, onde ela lembra de estar sentada sobre uma nuvem. Ela estava em uma nuvem junto com um senhor que usava uma túnica de algodão cru e um chapéu. E esse senhor falou o seguinte para ela: Você quer mesmo saber como foi a sua encarnação antes desta daqui? Vamos lá que eu vou te mostrar.
E ela conta que eles ficaram sobre a nuvem e ela foi vendo a vida passada dela ali, foi assistindo a vida dela. E a única coisa que ela se lembra foi que ela virou para esse senhor e disse: Eu não quero lembrar nada disso quando eu acordar. E ele apenas respondeu com um aceno de cabeça e disse: assim será. Ela não descumpriu a promessa. A moça que nos conta esse relato diz que esse relato, na verdade, é da avó dela. Conta a avó dela, então, que quando ela era criança e morava lá no campo, era comum que as crianças de lá tivessem muito piolho. E ela também tinha piolhos, só que já estava incomodando demais, ela fala. E aí um dia ela pediu para a mãe dela, para que a mãe dela catasse os piolinhos ali da cabeça dela. E foi o que aconteceu. Naquele dia lá, a mãe da avó dela começou a tirar uns piolhos da cabeça da avó. Mas disse que aquilo lá ia levar dias, tinha muito piolho ali. Mas ela disse que iria tirar, demorasse ou não, ela ia tirar tudo, ela prometeu. Acontece que no dia seguinte a isso, a bisavó da moça que nos conta esse relato, aos 26 anos, faleceu. Subitamente, deixando a avó dela, da moça que nos conta esse relato, e outras crianças órfãs. E então a avó da moça que nos conta esse relato, na época com 6 anos, diz que sofreu muito, chorou muito a perda da mãe e chega até que esqueceu dos piolhos por alguns dias, né? Até que um dia, quando ela já tinha deitado para dormir, ela sentiu mãos em sua cabeça, como se estivessem pegando piolhos. Mas não havia ninguém ali com ela, sozinha. E aquelas mãos perduraram a madrugada toda ali na cabeça dela, catando os piolhos. E a avó dela disse que não sentiu nem medo nem receio, pois ela sabia que era a mãe dela, cuidando dela como prometido. E no dia seguinte não havia um piolho ou lêndia sequer no cabelo dela. Um milagre no hospital. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ele quando ele tinha por volta de 7 ou 8 anos de idade. E ele morava em Porto Belo, Santa Catarina. Então ele conta que desde uns 5 anos de idade, mais ou menos, ele tinha uma hérnia na virilha. Mas a mãe dele nunca procurou ajuda médica, só quando ele fez 7 anos, aí sim ela foi atrás de um médico. E o médico disse então que teria que ser feita uma cirurgia, mas essa cirurgia não poderia acontecer em Porto Belo, porque não tinha os equipamentos necessários, tinha que ser numa outra cidade. Então a mãe dele concordou e eles foram para essa outra cidade, nesse outro hospital onde ele seria operado. E quando ele chegou nesse hospital, tinha várias outras crianças e todas mais novas do que ele, tipo 4 anos, e tinha até um bebê que ia fazer a mesma cirurgia que ele. E ele conta que passou a noite toda internado e faria a cirurgia no dia seguinte. As cirurgias começariam por ordem de idade, do mais novo para o mais velho. E ele era um dos últimos, então ele passou quase o dia inteiro na sala de internação. E quase de tardezinha foi que ele foi para a mesa de operação. A cirurgia ocorreu tudo bem, ele acordou na sala de supervisão ali ao lado da mãe dele e aí voltou para a sala onde ele estava internado. E ele conta que a noite anterior que ele passou no hospital, que ele dormiu no hospital, foi horrível. Ele não queria ficar mais nem um segundo ali naquele hospital, ele queria ir embora. Só que para ele ter alta, para ele ir embora, ele precisava urinar primeiro. Mas ele não conseguia. Ele conta que estava com muita dor e precisava urinar. Então ele tentou ir ao banheiro, mas diz que a cada passo que ele dava a dor aumentava. Por isso ele acabou tendo que voltar para a cama. E ele conta que o bebê, que fez a mesma cirurgia que ele, estava lá, tudo bem, estava calmo, parecia que não estava sentindo nenhuma dor. E ele disse que a mãe do bebê até deu uma fralda para ele, caso ele urinasse na cama, né? Que ele, se ele quisesse fazer xixi ali na cama, ela deu uma fralda do bebê para colocar ali nele. A enfermeira levou uma garrafinha com água morna para jogar na virilha dele, às vezes facilitaria, né, para ele fazer xixi. Mas quem disse que ele urinava? Por mais que ele tentasse, ele fazia força, ele não conseguia. Até tiraram a fralda e a aguinha morna, porque ele não conseguia fazer xixi. Então, um pouco mais tarde, ali, sozinho com a mãe dele naquela sala, porque todo mundo já tinha recebido alta, menos ele teve uma ideia e disse para a mãe dele: Mãe, vamos orar para Deus para ver se ele me ajuda?
Ele conta que eles iam muito à igreja, por isso ele teve essa ideia. E a mãe dele concordou e começaram a fazer oração. Ela fazia oração e ele repetia com muita fé. E aí, alguns minutos depois da oração, começou a dar uma vontade nele de fazer xixi e a dor tinha diminuído. Então a mãe dele ajudou ele até o banheiro e no banheiro ele conseguiu fazer xixi e bastante até, assim como ele havia pedido. Deus o ajudou. E depois disso o médico deu alta para ele já de madrugada. Então eles voltaram para a cidade dele e a cirurgia nem estava doendo tanto mais. Deus o ajudou. Eles também sentem saudades. A moça que nos conta esse relato tem 15 anos e ela diz que tudo começou em 2003, quando a mãe dela descobriu que estava grávida e que era uma gravidez de risco. E no dia 18 de maio nasceu a moça que nos conta esse relato. Ela conta que foi uma felicidade só, porque ela era a primeira filha mulher que o pai dela tinha. É a única filha menina. Mas ninguém contava que a mãe dela iria morrer logo após o parto. Ninguém imaginava, porque ela estava tão feliz, ela estava tão bem, ela não aparentava estar mal, né, sentindo alguma coisa. Mas 6 minutos depois do parto, a mãe dela faleceu por conta de uma eclâmpsia. Bom, a mãe dela faleceu e ela foi criada pelos avós maternos. E diz que quando ela completou 12 anos, ela começou a sofrer bullying na escola justamente por conta de ter perdido a mãe, porque os colegas souberam que a mãe dela morreu quando ela nasceu, eles começaram a fazer bullying com isso. Olha se pode! Ela diz que chega a chorar novamente só de lembrar das gargalhadas que eles davam com essa história dela. E um certo dia ela chegou da escola, ela estudava de manhã, chegou da escola e foi direto para o quarto dela para chorar, por conta do bullying. E ela lembra que naquele dia ela chorou horrores, quando ela escutou uma voz grossa, porém suave. Ela não sabe explicar direito, mas ela escutou essa voz que disse o seguinte: "Não chore, pois quem está cuidando de tudo sou eu." E ela diz que naquele momento ela se acalmou. Parece que aquela voz tirou um peso enorme das costas dela. E passou o dia e ela com aquilo na cabeça, e quando chegou a noite, ela conta que é evangélica, e na igreja onde ela congrega eles não acreditam muito assim em espíritos, né? Então à noite, lá pelas 10h30 da noite, ela conta que acendeu o abajur e pegou um livro para ler. Quando a Bíblia dela caiu no chão, a Bíblia caiu de cima do guarda-roupas no chão. Ela achou estranho. Primeiro porque ela conta que ia quase todos os dias à igreja, então a Bíblia não era para estar em cima do guarda-roupa, e sim na sala, onde ela costumava ficar. Mas isso não foi o mais estranho. Então ela pegou a Bíblia e pensou: mano, Deus está querendo que eu leia a Bíblia, eu vou obedecer. E aí ela pegou a Bíblia e começou a ler na página que tinha aberto mesmo, assim que ela caiu aberta. Ela pegou e começou a ler aquela página mesmo ali, na cama dela, quando ela sentiu como se alguém sentasse na cama junto com ela. Sabe quando alguém senta e o colchão abaixa? Foi isso que aconteceu. Ela disse que ficou sem reação na hora, ela não conseguia nem gritar. E quando ela olhou para o lado, havia ali uma moça com cabelos negros e longos, morena, e com um sorriso encantador. E quando ela olhou para aquela mulher, veio na cabeça dela a mãe dela. Então aquela mulher disse: "Sim, sou eu mesmo. E eu vim dizer para que você não chore, você não tem culpa da minha morte. E saiba que eu te amo e estou cuidando de você." E ela disse que não conseguia falar nada, ela só ficou ali assim, e aquela mulher sumiu e deixou no ar assim um cheiro tão bom. Ela não sabe explicar o cheiro que é, mas era um cheiro muito bom assim que subiu no ar. E imediatamente ela dormiu e só acordou no dia seguinte. E preferiu não contar isso à madrasta dela, né, a mãe dela de criação, com medo dela não acreditar. 13 penas por uma vida. O moço que nos conta esse relato diz que essa história é de um dos bisavós dele. Ele diz que a família dele é bem diversa. Ele tem bisavós no Nordeste, no interior de Minas, no interior de São Paulo. E esse caso específico aconteceu no Nordeste. E o bisavô dele, que aqui ele vai chamar de Bartolomeu, nasceu exatamente em 1900. Filho de uma descendente de portugueses e de um holandês. Todos diziam que a mãe do Bartolomeu, a Minerva, era uma bruxa.
Ela não confirmava isso, mas também não negava. O que ele sabe é que a dona Minerva, a mãe do bisavô dele, era de uma coragem extrema, pois lá em 1900, ela grávida, ela botou o marido para fora de casa, porque ele tinha mania de chamá-la de murruga, que acredito que é algo como chamar a pessoa de ser brava. Ah, você é muito brava, você é muito marruda, muito ruim, alguma coisa assim, sabe? E como ele vivia chamando ela de murruga, ela botou ele para fora de casa. Depois pariu sozinha e criou o filho sozinha. Isso lá em 1900, hein? Será que era só porque ele chamava ela de murruga? Só que ao contrário de Minerva, Bartolomeu fazia de tudo para ser notado. Ele fazia questão de aparecer em tudo. E ele não tinha poucos inimigos, não. Ele sempre arrumava confusão por qualquer coisa. Não era raro um pai ou um irmão ir atrás dele querendo algum tipo de vingança por ele ter feito mal a alguma moça incauta. E ele assumia todo e qualquer filho que dissessem que era dele. Ele registrava todos, sem ao menos se lembrar do rosto da mãe da criança. Mas registrava. Ah, falou que é dele? Registrava. Tá bom, é meu, tá, é meu. Registrava tudo. E como não eram poucos os seus inimigos, Bartolomeu costumava dizer que ele envoltava, ou seja, ele conseguia desaparecer. Através de uma reza ou ritual, ele conseguia se tornar invisível. As pessoas poderiam passar por ele e não o notavam ali até que ele quisesse voltar a ficar visível de novo. Ele também contava noites passadas num lugar que ele chamava de inferno, onde ele passava horas dançando com mulheres vermelhas. Não eram indígenas, não, eram vermelho mesmo, pele vermelho, sangue, sabe? Mas o foco da história é um pequeno caldeirão que ele tinha embaixo da cama. Era um caldeirão assim, talvez mais ou menos do tamanho de uma panela de pressão. Junto desse caldeirão havia um saco de estopa cheio de penas de 13 aves diferentes. Aves de fazenda, aves ornamentais, aves silvestres. E ele diz que Bartolomeu tinha uma saúde de ferro. Ele era um homem alto e robusto para sua geração. Porém, às vezes, ele caía doente. Tão doente que ele mal conseguia se mexer na cama. Nessas ocasiões, ele pedia para alguém próximo e de confiança pegar naquele saco de estopa uma pena de cada espécie de ave, ou seja, 13 penas. Colocar aquelas penas dentro daquele caldeirão e colocar um carvão em brasa ali dentro, deixando que as penas queimassem ali embaixo da cama dele dentro daquele caldeirão. Então as penas ficavam queimando dentro do caldeirão que ficava embaixo da cama onde ele ficava deitado. Fechava portas e janelas do quarto e ali as penas queimavam. E subitamente, quando as penas terminavam de ser queimadas, Bartolomeu se levantava e saía do quarto como se nada tivesse acontecido. E ele diz aqui que não sei se vocês já sentiram, mas penas, quando são queimadas, elas exalam um cheiro horrível, é um cheiro forte. No sítio, quando depenava frango para cozinhar, às vezes eles queimavam as penas do frango depois, e aí você consegue saber o cheiro que é de pena queimada. Só que, inacreditavelmente, quando as penas daquele saco de estopa ali queimavam dentro daquele caldeirão, não deixava um cheiro sequer, nem fumaça. Além disso, existia algo que acontecia 7 semanas após esse ritual. Alguém muito próximo e querido dele falecia. Sim, isso aconteceu com a bisavó do moço que nos conta esse relato, acho que é a esposa do Bartolomeu, com alguns de seus filhos, com netos dele, e demorou muitos anos para perceberem esse padrão. Mas podia contar, 7 semanas após Bartolomeu mandar queimar as 13 penas, alguém da família dele, próximo a ele, morria. Foram várias situações, morte acidental, assassinato, morte durante o parto, morte de mulheres grávidas, morte de alguém que estava doente, mas mesmo não sendo uma doença grave, e a pessoa morria. Para você ter uma ideia, só restou um filho dele vivo, e era justamente um filho que ele renegava. O único filho que ele desprezava foi o único que ficou vivo. Dos netos, somente os que nasceram e foram criados longe dele foi que sobreviveram. O resto tudo morreu também. O que a família descobriu
é que o bisavô fazia esse feitiço, que era um feitiço de troca de vida. Ele fazia esse ritual toda vez que sentia a presença da morte dele se aproximando. Ele não vivia os anos que a tal pessoa sacrificada viveria. Ele apenas teria mais alguns anos de vida sem o perigo de encontro com a morte, o que o levou a passar dos 112 anos de idade. Mas a lei do retorno é implacável e certeira. Ele morreu cego pelo diabetes e sozinho. Perceberam o padrão das mortes após o ritual das 13 penas e se afastaram dele. Com o tempo todos se afastaram. Do velho coronel Bartolomeu e suas terras sobrou apenas uma casinha no meio do nada. Afinal, ele reconheceu tantos filhos, talvez já de caso pensado para ter mais vítimas, que acabou dividindo tudo em muitas porções ínfimas do que ele tinha. E o caldeirão e o saco de estopa com as penas sumiram. Depois que ele morreu, assim que ele morreu e foram na casa dele, ninguém achou mais nada, nem caldeirão, nem saco de estopa. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desses relatos, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!